Bom, então estamos aqui de volta hoje dando sequência ao estudo do livro Libertação. Nós estamos no quinto capítulo e na semana passada nós estudamos a primeira parte desse quinto capítulo que se chama Operações Seletivas. Nós vimos que esse ambiente no umbral, ele agora está se apresentando num momento onde um suposto juiz está selecionando espíritos, almas, né, culpadas, entre aspas, né, assim, vamos por assim dizer, mas que têm responsabilidade sobre desvios de escolhas aqui na Terra, e que a gente viu naquele momento esse juiz, um suposto juiz, falando verdades, mas se utilizando da falta de misericórdia para poder fazer com que esses irmãos se sentissem verdadeiramente culpados e quisessem se entregar a uma punição. Então a gente viu no capítulo anterior justamente isso. Ele falou sobre as verdades que cada um deles, as escolhas que cada um desses espíritos que estão ali naquele ambiente foram responsáveis pela chegada deles ali. Mas a diferença entre, né, um espírito de luz e um espírito que quer a punição, ou um espírito dessa região umbralina, é que ele quer colocar a pessoa para baixo, quer fazer com que a pessoa se sinta com medo, vulnerável, para que eles possam dominar. E nós sabemos que o caminho da reabilitação é outro. É, apesar dos erros, enxergarmos sempre o lado positivo, valorizar o que é possível ainda ser feito, e é assim que também somos tratados pelos espíritos de luz quando cometemos um erro e nos arrependemos. Todos cometemos erros, né? Nós sabemos. Então nós estávamos nesse momento em que a gente parou. E agora nós vamos continuar aqui a partir do item 3. Então o Gúbio, que é o instrutor do André Luiz ali, trazia a destra no peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também compungido, implorando piedade em silêncio. Então, olhem que o grau de envolvimento magnético desse juiz trazendo as pessoas a um grau de consciência dos erros cometidos. O Gúbio estava sensibilizado, mas ele é um espírito jamais preparado. O André Luiz também tem o seu preparo, aliás, nós já falamos sobre isso. Ele está nessa missão porque ele tem condições de estar. Mas nesse momento ele também se sentiu nas lembranças com relação aos erros do passado, e naquele momento ele se ajoelha também, pedindo piedade em silêncio, dentro do seu íntimo. E aí, nesse momento, aquele juiz, né, que estava falando e envolvendo a todos aqueles espíritos, exasperado, o julgador bradou colérico: Perdão, quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Então, olhem como é conduzido um momento como esse para que a pessoa se sinta, então, realmente dominada. Todos ali estavam de determinada maneira se sentindo culpados, mas muitos deles, com certeza, não foi só o André Luiz que em silêncio pediu perdão, reconhecendo as próprias faltas, né? Mas olhem como aquele que estava dominando a situação, né? Não é que essas pessoas façam um movimento para cima, querem que estacionem ali embaixo, né? Então, vocês estão pedindo perdão? Quando vocês perdoaram os que fizeram algo para você? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Então, aqui mostrando que
vocês não têm direito de pedir perdão. Vocês vão ser condenados. E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Olha isso. Então ele estava falando para a multidão, mas aí ele se fixou numa senhora que estava ali olhando para ele com aquela o olhar, né, com um certo pavor, e ele chama ela, usando da sua força magnética, de como ali estava fazendo. Com a expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor. O confiteor, e quando batia no peito, era uma oração que se faz muitas vezes, reconhecendo as próprias faltas, né? E gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada. Então, aquela ação, né, de envolvimento que esse julgador ali colocava a todos, e como o André Luiz descreveu, né, parecia que ela estava envolvida, um hipnotismo mesmo, né, que a obrigava, inclusive, a falar da intimidade dela, dessas culpas. E ela abre, né, o teor da sua consciência ali. Matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. Então, olhem isso. São almas extremamente culpadas que estão ali? São. Isso nós não temos dúvida. Porque nós já vimos nas descrições dos livros espíritos culpados em níveis diversos ali do umbral. E a gente está vendo a descrição de um nível muito baixo, né? De uma treva muito densa. E então, todos os espíritos que estão ali, muitos deles carregam crimes absurdos realmente, que a gente às vezes fica chocado. E é o que essa senhora reconhece. Porque ela estava apavorada, porque ela viu que ela fez durante a vida, encontrou a morte, e na morte encontrou o que todos temem quando têm pecados e caminham dentro de uma religião que falam: você não tem salvação se você fizer determinadas coisas. Então, imaginem, esse é o clima de todos esses espíritos ali naquele ambiente e ainda mais sendo conduzidos por alguém impiedoso como esse suposto juiz que estava ali conduzindo a situação. E então ela fala: eu matei 4 filhinhos inocentes e combinei o assassínio do meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Então, aqui também mostrando que a gente vê em vários ensinamentos, né? Aqui que as mensagens do Chico, o Kardec e tudo mais nos trazem. A nossa consciência, ela carrega tudo que a gente faz e não precisa de ninguém acusando. Então, para ela, mesmo sem a presença desse julgador, carrega esse crime como um monstro vivo constantemente com ela, tanto é que ela só está colocando para fora agora ali, não precisou dele para enxergar tudo isso. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Então, enquanto ela era viva, por mais que ela tenha feito isso decidida e talvez gozado de uma vida com certas facilidades e prazeres, aquilo nunca se tornou uma felicidade plena, porque ela carregava isso junto dela. E olha, ela segue descrevendo a trajetória, né? Tentei fugir através de todos os recursos em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesmo.
De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: Quero vinho, vinho, prazer. Então, olhem como ela oscila entre o reconhecimento e ainda aquela vida que ela vivia. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do terrível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Então, aquele espírito que se colocou na condição de juiz, fazendo com que as pessoas trouxessem à tona aquilo, até para poder falar, não sou eu quem estou te condenando. E isso a gente viu que eles fazem com todos ali. É você quem está mostrando que é culpado. E aí induz. Aqui nós vamos ver hoje, nesse trecho desse capítulo do livro Libertação, uma descrição de um fato que a gente vê e já ouviu descrições lá para trás, mas aqui está mostrando o processo acontecendo de uma licantropia ou zoantropia, que é, vocês já ouviram a gente falar aqui, de quando um espírito culpado assume a forma de um animal. Por quê? Porque ele se enxerga como um animal, porque muitas vezes ele viveu como um animal. E ele se identifica com aquele animal e conduzido. No caso aqui, o que a gente está vendo é esse irmão infeliz, né? esse juiz, conduzindo ela a se achar como tal. E à medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Então, olhem isso, ele está conseguindo conduzir aquela pessoa a se transformar, porque a gente sabe que o perispírito é uma matéria plástica influenciada pelo próprio pensamento. Então, naquele momento, esse espírito está conduzindo ela, por uma certa hipnose, a modificar sua expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Então é exatamente isso, ó, o que está descrevendo aqui André Luiz. É um poder que um tem sobre o outro de, pelo hipnotismo, manipular a forma do perispírito, através da convicção da mente daquele espírito. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu num cício. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando o pagamento. Então, essa senhora estava arrependida. E isso é uma bênção. Só que da mesma maneira que, se conduzido por espíritos bons, vai usar esse arrependimento para conduzir a uma regeneração, nas mãos de um espírito como esse, é uma brecha que vai aproveitar para poder fazer com que ela se sinta no dever de pagar aquela dívida. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. E aqui fica claro também, né? Tudo isso é triste, mas é temporário. Ninguém vai viver eternamente nessa condição. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das próprias emissões. Então aqui ela está recebendo de volta tudo aquilo que ela plantou naquela vida desregrada,
e criminosa que ela fez aqui na Terra. E acentuando de modo singular, a voz quase imperceptível acrescentou: temos aqui. Então, o Gúbio, na verdade, estava sussurrando para o André Luiz, né? Cochichando para ele para poder explicar sem interferir, né? E ser percebido. E aí, então, ele fala numa voz quase imperceptível: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia. Então é isso, é para que a gente entenda, né? O termo explica justamente isso. Não, e fique claro, né? Isso não significa a involução de uma alma. Isso significa a animalização por meio de atitudes e pensamentos temporária de um espírito que, ao invés de avançar, ele se identifica com atitudes ainda muito primitivas, né? Selvagens, animais. Então temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, então na Bíblia, né? Se a gente for lá no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, então agora o Gúbio está lembrando dos textos bíblicos, situações como essa, né? Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, aqui, uma breve explicação que nos ajuda muito a entender. Então, se a gente entende que o perispírito, não da maneira que a nossa matéria densa, a nossa matéria densa também é influenciável pelo nosso pensamento. Mas a gente sabe que isso leva muito tempo. A gente, se com pensamento negativo por muito tempo, a gente adoece células. Da mesma maneira que com pensamento positivo, a gente cura doenças. Mas o perispírito não, ele recebe uma influenciação mais direta, por ser feito de um elemento mais sutil. E então aqui está mostrando, o hipnotismo é, é o principal responsável pela transformação da forma de um espírito desencarnado. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei. Então, André Luiz percebeu que, além dela ter se transformado, ela permaneceu transformada. E aí ele pergunta mais uma vez para o Gúbio, né? Esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Então, ela vai permanecer daqui para frente assim? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Então aqui também está uma explicação muito grande que é um lembrete para nós. Tudo isso é muito triste? É. Mas Deus não permite injustiças. Então todos nós sofremos, muitas vezes, consequências daquilo que nós escolhemos. A vida é feita de escolhas. Só que nós temos liberdade para fazer o que quisermos, mas é da lei que nós vamos colher os frutos desse plantio. Então, o instrutor, o Gúbio, não respondeu para ele sim ou não, né? Vai ficar assim, ela não passa, ele começa lembrando que ali ela não está sendo injustiçada. Ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Então, aqui mais um grande lembrete para nós. Ela não está passando sem merecer, e da mesma maneira que ela escolheu agora
ser submetida a esse juiz cruel, ela também tem liberdade, continua com liberdade, para se esforçar intimamente para sair desse buraco mental. Se renovar, procurar os amigos de luz que, como ele fala, não faltam ao nosso redor. E aí ele segue explicando tudo, André. Em casos como este, se resume a problema de sintonia. Tudo o que nós vivemos, de certa forma, é uma sintonia, é uma brecha que nós abrimos para que aquilo esteja presente na nossa vida. Onde, e aqui, ó, para concluir, né? Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Isso daqui é o resumo do que o livro que Emmanuel dita para Chico Xavier também, né, que se chama Pensamento e Vida, nos fala. Porque o livro Pensamento e Vida, o título se chama assim porque ele fala justamente sobre isso. A nossa vida é uma consequência de onde nós escolhemos colocar o nosso pensamento. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. Então, depois daquele julgamento e daquela consequência para aquela senhora, aí toda aquela multidão ali entrou em uma certa agitação. O magistrado que detinha a palavra determinou silêncio e exprobou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Então, olhem isso. Não é somente através desse juiz cruel ali que vai acontecer todo esse movimento. Vocês se lembram? O capítulo se chama Operações Seletivas. E agora aqui o André Luiz citou que esse juiz falou assim, ele falou para toda aquela multidão que os espíritos seletores se materializariam ali. Então, olha que interessante, são espíritos que não estão ali, que vão se materializar ali para fazer a seleção. A seleção de um ambiente onde a gente está vendo todos são ali réus para serem julgados. Então ele falou: fiquem quietos porque os seletores estão chegando e peçam as explicações para eles. Concomitantemente ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Terminada que foi a alocução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. Então ali na tribuna, então uma massa, né, uma nuvem, se foi condensando como um lençol, né, mais turvo. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, três entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas a que no porte guardava maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Então, três entidades se materializaram ali, e aquele que tinha aparentemente a maior posição de hierarquia, o André Luiz observou que ele tinha um pequeno instrumento cristalino nas mãos, como se fosse algo meio transparente ali, né? Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado não brilhante. Essa auréola, mas acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro encandecido. Então, olhem a descrição, né, desses espíritos que pareciam realmente, né,
uma figura ímpar ali no meio deles e que inspiravam um certo respeito para todos os outros ali. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho, então pegaram ali algumas anotações, né? E, ladeando-a, desceram até nós, em silêncio. Inesperada quietação tomou a turba dantes agitada. Então, todo mundo, tamanho o grau de imponência deles perante aquela multidão, né? Fez com que eles ficassem todos quietos. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais, no entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Então, o aspecto daquele que estava fazendo esse papel de julgador ali, né, era melancólico. Alçou ele o instrumento cristalino, então ele pegou aquele instrumento que o André Luiz já descreveu, à frente do primeiro grupo, como a gente viu também anteriormente, aqueles guardas ali selecionaram grupos de espíritos que tinham cores semelhantes. Então a gente viu que pela cor nossas tendências se diferenciam no mundo espiritual. Então esses grupos separados previamente agora estavam sendo analisados mais profundamente. Então ele pegou esse instrumento cristalino à frente desse primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Então o André Luiz não ouviu o que estava sendo dito ali, porque era talvez a distância, mas ele passou o instrumento, então como se fosse um raio-x mental, e ele fez observações que os outros ali estavam anotando. Antes, porém, que se retirasse, dois membros do conjunto avançaram implorando socorro. Então eles só foram fazer análise e anotações. Na verdade, não interessaria, pelo que a gente está vendo, naquele momento, julgar ou condenar ou falar diretamente com aquelas pessoas. Então, depois que ele observou, anotou e estavam indo para o próximo grupo, dois desses 14 avançaram e pediram algum tipo de explicação. E falaram: justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Então, olhem, no caso desse espírito, ele acha que ele está ali por engano. Eu quero justiça, porque eu estou sendo punido, mas eu fui uma pessoa inteligente, né, como falou, de pensamento e de letras, quando encarnado. E por que eu estou aqui com os avarentos? Com esses egoístas que ficaram guardando para si, acumulando para si propriedades, valores financeiros, recursos, né, financeiros. E aí vamos analisar, né? Fitando o seletor angustiadamente, reclamou: se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Então ele está trazendo, tentando convencer, porque ele é uma pessoa inteligente, letrada, fala assim: se você quer ser justo, me tira daqui, porque eu não sou do mesmo nível que eles. Só que vamos analisar é um fato importante, a gente vai ver nesse capítulo. No mundo espiritual, nem mesmo à frente de espíritos trevosos, como a gente está vendo aqui, a gente consegue esconder a nossa verdadeira realidade espiritual e mental. Porque, no fundo, ele ainda não enxergou que ele estava achando que ele estava por engano. Mas vamos ver a resposta daquele que era preparado para lidar com esse julgamento. Mas ele falou isso e ainda o segundo, que também avançou, também falou, né? Não terminara e o segundo interferiu ajuntando.
Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Então ele também se dirigindo com respeito àquele que eles entendem que tem um certo poder sobre eles, mas ele fala: eu também não pertenço à classe dos sovinas. E mandaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me. Os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário, então ao sovina, né? Então aqui uma questão que nos começa a fazer a reflexão, né, para a gente pensar: poxa vida, será que está acontecendo algum engano mesmo? Por que é que essas pessoas que não se preocuparam com o egoísmo, né, das posses, eles eram pessoas estudadas, que, como ele falou, a ciência me fascinou, os estudos eram o meu tema predileto. Posso eu, um intelectual, ficar aqui colocado junto com esses usurários? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme: clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Olhem que interessante. Aqui, então, a gente começa a entender como é que funciona a régua, muitas vezes no mundo espiritual. Então, eles acham que eles estão reclamando com uma certa propriedade, mas a pessoa habilitada a fazer essa seleção falou assim: vocês estão reclamando à toa. Porque de todos vocês emana uma vibração de egoísmo cristalizante. E olhem, se a gente for analisar então, a base, né, de tudo que Jesus falou e nos orientou é realmente fugir do egoísmo e fazer a caridade, olhar para o outro que tem menos do que eu e distribuir o que eu tenho. E o que eu tenho é só dinheiro? É o que a gente está vendo aqui, não. Eu posso ter conhecimento, eu posso ter capacidade de auxílio e eu posso guardar isso para mim. E aí e é o que ele continua falando. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Então, olhem que interessante isso daqui. Está sendo, acho que bem claro, né, como eles estão descrevendo. Não sei se vocês têm alguma observação, alguma dúvida aí, fiquem à vontade, a qualquer momento, para me interromper. Mas aqui ficou muito claro que a questão é o egoísmo. Não é que tipo de egoísmo. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa é de justiça em nome do governo do mundo. Não, perdão. Um falou, por amor de Deus, pedindo perdão, né? Pelo amor de Deus. E aí, de novo, aquele que estava julgando fala assim: esta casa é de justiça em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. E impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Esse parágrafo aqui me chama a atenção, porque a gente vê que muitos espíritos que estão, na verdade, atuando no lado do mal, nem sempre estão felizes. Aliás, a gente sabe que isso, na verdade, não traz felicidade. Traz talvez uma ilusória felicidade temporária. Mas nesse caso,
essa pessoa que está observando, reunindo, julgando e condenando, ele está visivelmente amargurado, mas ele segue fazendo aquilo que ele acha que é a obrigação dele, é o dever que ele tem que cumprir ali. Auscultava uma formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com os assessores. Então agora ele estava no outro grupo, agora de 8 pessoas, e falando para os outros que estavam anotando acerca das observações recolhidas. Um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estadeando enorme fúria. Então nesse grupo aí teve um outro que se rebelou. Que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Então, aquele grupo, o primeiro grupo era dos avarentos. Esse segundo grupo era dos caluniadores, dos mentirosos. E esse agora ali falando, está acontecendo aqui? Eu estou no meio de caluniadores confessos, mas eu fui um homem honrado. Criei numerosa família. Nunca traí as obrigações sociais. Fui correto e digno. E, não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Na descrição desse homem, ele está tudo dentro de um padrão. É o que ele está descrevendo. Mas aqui, na própria descrição dele, nós vamos ver por que ele está sendo ali condenado. Só que isso me chama também muito a atenção, porque às vezes nós vivemos uma vida cheia de coisas dignas, mas ainda com algum calcanhar ali que nos pega e nos condena. Então ali criou uma família numerosa, nunca traiu as obrigações sociais, fui correto e digno. Só que olha esse detalhe aqui, ó. Não obstante, aposentado desde cedo. E aí vamos ver o que o orientador vai falar. Com acento colérico, aduzia aflito. Quem me acusa? Quem me acusa? Quer dizer, ele ainda não estava enxergando a culpa. O selecionador elucidou sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Então, olha que interessante. Como muitos a gente vê saudáveis, mas querendo fugir do trabalho. Então, foi uma pessoa que inventou empecilhos e enfermidades, conseguiu uma aposentadoria precoce e passou a viver sem ser útil. Cuidou da família, foi honesto nesse sentido, mas aqui aquele selecionador está trazendo à tona o que ele fez e continua falando. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendíeis, empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conversar sem proveito. Então, olha isso, ele falou que ele não era um mentiroso. E aqui esse espírito julgador está falando assim, você é mentiroso. Mas não porque eu estou dizendo. Observa, você fez isso. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas,
Mal havia aplicado o singular instrumento no campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada, que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Então, nesse grupo de mulheres, com o mesmo padrão ali, ele, antes de começar a passar, já chegou uma reclamando. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Então ela estava chorando, desesperada, perguntando: por que tamanha humilhação à minha pessoa? Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho, voltei para casa rodeada de especiais considerações. Não, voltei para casa não. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Então, ela era uma pessoa de alta classe social, mas estava se vendo ali no meio de mulheres sem pudor. Então ela pergunta: apesar da minha condição, por que eu estou no meio dessas mulheres? Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Olha que interessante isso que ele fala aqui, ó. Aqui na Terra a gente consegue enganar, mas lá. E é interessante que ele fala aqui, porque aqui, pelo jeito que ele fala, o equívoco pode acontecer, talvez. Porque ele fala assim: nós estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Então, aqui provavelmente não está acontecendo nenhum engano. E ele fala: consultai a própria consciência. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? Então, é um ser, né, que está vivendo a ilusão que muitas vezes nós criamos também para nós mesmos. Nós inventamos situações e nos colocamos nessa situação querendo fazer vista grossa para a nossa realidade espiritual. Mas aí ele está falando: consulta a sua própria consciência, você realmente foi essa padroeira respeitável como você está falando? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em cuja extinção gastareis longo tempo. Então, olhem isso. Porque esse instrumento, como eu falei, é um scanner, é um raio-x de ondas mentais. E é o que ele está falando. Nós temos acesso ao seu pensamento. Analisa melhor, porque o seu arquivo mental nos reporta desregramentos emotivos. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. Então nós não temos como esconder nem de nós mesmos, mas às vezes a gente faz vista grossa para certas imperfeições. Mas para o mundo espiritual, nós não temos como esconder. Para benfeitores, nem se diz. Mas para espíritos das trevas capacitados, também não. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Quer dizer, ela continuou gritando ali, mas eles só falaram para ela ficar analisando e foram, porque eles fizeram o papel deles. Ao nosso lado, aplicou o instrumento. Então agora chegou no grupo do Gúbio, do André Luiz e do Eloy. E chegou e aplicou o instrumento neles, em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição. Então, olha que interessante, o André Luiz dá mais uma descrição desse instrumento cristalino. Pequenos espelhos pareciam ter nessa superfície desse instrumento. Passou neles e falou para os auxiliares: entidades neutras.
não achou nada, na verdade, que pudesse condená-los, mas não colocou eles em condição acima. Falou entidades neutras. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse, mudo às intenções mais profundas, e passou adiante. Então, internamente, ele pode ter pensado: quem será que são esses? Mas passou adiante. Simplesmente falou: com esses a gente não pode condenar, porque realmente não existe nada aqui. Instado por mim, Gúbio esclareceu. Então aí o André Luiz perguntou: e aí, o que aconteceu no nosso caso? Não fomos acusados. Ser-nos possível o engajamento no serviço desejado. Então o Gúbio falou. Como eles tinham conhecimento, né, por parte do alto, eles sabiam que eles não ofereciam, não oferecia risco para a missão deles se infiltrar naquele grupo e ser descoberto, por exemplo. Eles realmente não têm o que fazer com eles. E que aparelho vem a ser esse? Indagou Eloy, antecipando-me a curiosidade. O orientador não se fez rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. Então, esclarecendo para nós, né, e para o André Luiz, ali para o Eloy, aquele instrumento é um captador de ondas mentais. Se a gente vê e acompanha o que a ciência do mundo tem evoluído em tecnologia, a gente sabe que do lado de lá isso sempre está um pouco mais adiantado. E isso daqui é uma descrição de um século atrás, praticamente. Então, imaginem hoje também no mundo espiritual o que não existe com relação a essas possibilidades. E aqui o Guppy então esclareceu: é um instrumento que capta ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. Então, se fosse. Primeiro, eles agruparam em grupo, eles separaram em grupos. Mas agora, para poder fazer individualmente essas anotações, levaria horas. Então, com esse instrumento, eles conseguem fazer essa seleção individual mais rápida. As autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Então, aqui mostrando que realmente foram feitas essas seleções através das cores, que é algo que a gente vem também descobrindo e aprendendo, né? Que o espírito emana cor dependendo do seu padrão vibratório. E as vibrações, as ondas mentais, nos definem. E aí o André Luiz pergunta, né? Por que nos considerou neutros? Interroguei por minha vez. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. Então, existe, da mesma maneira que a gente já viu várias vezes, espíritos iluminados, elevados, conseguem praticamente vigiar, cuidar, abranger a tudo. Agora, espíritos mais baixos, eles conseguem abarcar o que está daqui para baixo. Eles conseguem estadiar, examinar, até penetrar mentalmente, mas não o que está dali para cima. Então, os que estão para cima, o instrumento não é capaz de captar. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Mas perguntei ainda: por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? O instrutor endereçou-me expressivo gesto e ajuntou: André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Então, está falando, André, não se esqueça, nós estamos aqui no mundo mesmo. É um mundo espiritual, mas é um mundo ainda muito denso, baixo, aqui envolvido com a crosta planetária.
não estão em ambientes, em esferas elevadas. Não ouvides, não esqueças a palavra evolução. E recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Então isso é algo que a gente carrega, assim, como humanidade, que nos entristece, e é verdade. Quantos crimes foram cometidos em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome de Deus? Quantas pessoas foram mortas? A própria Santa Inquisição, que nós estamos acompanhando no estudo do livro Renúncia. Quantos crimes? Então ali também eles estão em nome, como ele fala aqui, né? Do governo do mundo. Então eles acham que eles são, sim, responsáveis pelo julgamento em nome de um ser maior, em nome de uma divindade. Assim foi na história da humanidade e ainda muitas vezes vem acontecendo. E aí isso se replica no mundo espiritual de consciências que ainda desencarnam e continuam na mesma esfera de pensamento. E aí ele fala, continua falando, né? Pergunta: quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Então, isso não é realmente uma realidade? O fato de estar usando o nome de Deus não significa que está fazendo justiça divina ou falando a verdade inalterável, porque ainda somos espíritos ignorantes nessa trajetória. E é isso que está acontecendo ali. E pouco a pouco a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Então encerrou-se o capítulo aqui, demonstrando esse processo seletivo que aconteceu sob com um monte de pompas, né, de culto externo, aquele monte de ritual, porque eles acreditam que realmente, dentro da própria ainda imperfeição, né, e ignorância, acham que estão agindo dentro de um mundo muito egoísta, né, e orgulhoso, mas acham que estão agindo em nome de Deus. E assim foram, então, julgados, separados, selecionados, esse grupo de almas ali, né, criminosas, extremamente culpadas, e foi, então, neutralizado o grupo do Gúbio, que então foi colocado eles ali de novo para uma espera onde eles, como o André Luiz falou, ficaram em meditações e profundos pensamentos com relação a tudo aquilo que eles tinham vivenciado. Porque eles ainda estão aguardando a possibilidade de se encontrar e conversar pessoalmente com o Gregório, que é o motivo da missão deles ali naquelas zonas mais profundas do umbral. E aí, então, na semana que vem, a gente vai começar o capítulo 6º, que se chama Observações e Novidades. Certo? Alguém quer fazer algum acréscimo, alguma observação ou alguma pergunta, alguma dúvida que tenha? Se não, então é só isso. Então vamos agradecer aí e durante a semana digerir todas essas informações, né? Mas mesmo que não tenha alguma dúvida agora, se surgir depois, vamos colocar, pode ir falando lá no grupo, a gente vai conversando, certo? Então, uma ótima noite para todos, uma ótima semana, até a Obrigada. semana que vem. Boa noite a todos. Boa semana. Boa Boa noite. noite, tchau, Boa tchau. semana.